No dia 27 do mês passado, foi aniversário do ilustríssimo Andes Celsius, que todo mundo conhece pela unidade de temperatura que recebeu seu nome. Foi uma ótima forma de homenagear esse grande cientista que inventou a escala de temperatura em graus Celsius. E a minha forma de homenagear esse astrônomo que contribuiu tanto para a sociedade é por meio desse vídeo, contando uma curiosidade sobre a escala Celsius. A que ele inventou é um pouco diferente dessa que a gente conhece hoje em dia. Não esquece de se inscrever aqui no canal. É uma forma de você demonstrar o seu apoio a esse projeto. Assim você vai estar ajudando no crescimento do canal e possibilitando que ele dure por muito mais tempo. É importante deixar claro que escala de temperatura e instrumento de medição são coisas diferentes. Tudo indica que o primeiro instrumento que mede temperatura foi inventado pelo Galileu Galilei em 1592 e era chamado de termoscópio de Galileu. Era um instrumento bem simples que possibilitava comparar duas temperaturas, ou seja, ele só indicava se a temperatura estava aumentando ou diminuindo. Desse termoscópio de Galileu até o século XVIII, esse instrumento de medição evoluiu muito e passou a ser chamado de termômetro. A mudança de nome aconteceu porque agora já existiam escalas nesses instrumentos. O grande problema é que agora existiam várias escalas, cada uma com seu ponto de comparação em diferentes tipos de substâncias. Existia termômetro que o seu ponto mais baixo era o gelo, numa época de inverno, e que o seu ponto mais alto era a temperatura do corpo de uma vaca no verão. Tinha outro que utilizava o ar e a manteiga. E por aí você tira a confiança nas medições de temperatura daquela época. Outra escala bem curiosa é a do famoso Fahrenheit, que fixou seu ponto de menor temperatura através da mistura de água, gelo e sal. E o ponto de maior temperatura foi determinado pela temperatura do corpo humano. Dizem os boatos que essa pessoa que ele utilizou para coletar essa temperatura foi a sua própria mulher. E aí, aleatoriamente, ele determinou o 32 como ponto mais frio e o 96 como ponto mais quente. Foi a primeira escala a ser utilizada por muitas pessoas em diferentes países. Isso porque o Fahrenheit era um fabricante de instrumento de medição. Ele construía o termômetro de mercúrio, que era bem popular naquela época, e acrescentava a sua escala. E como o instrumento era bem feito e repetia bem, se popularizou. Apesar de já existir a escala em Fahrenheit e que era muito bem aceita, Andes Celsius foi lá e criou outra escala, que era baseada nas mudanças das fases da água. Realizou experimentos cuidadosos visando definir uma escala de temperatura internacional, que tivesse mais alcance do que a própria escala em Fahrenheit. Ele determinou que o ponto de menor temperatura, o zero, seria o ponto de ebulição da água, e o ponto de fusão da água de maior temperatura seria o 100. Você percebeu que tem alguma coisa estranha aí? Pois é, quando Celsius criou a sua escala, em 1742, era o inverso do que a gente conhece hoje. Não se tem certeza, mas tudo indica que foi esse cara o responsável por inverter a escala Celsius e ela se tornar o que a gente conhece hoje. A escala Celsius não foi chamada assim quando ela foi inventada. Inicialmente ela era chamada de graus centígrados, porque ela era dividida em 100 partes iguais, 100 graus. A partir de 1948 deixou de ser graus centígrados para ser batizada como graus Celsius, na 9ª Conferência Geral de Pesos e Medidas. Apesar de muita gente ainda falar graus centígrados, desde 1948 é graus Celsius. Espero que tenha gostado desse vídeo e não esquece de deixar o seu like aqui. E para mais conteúdo de metrologia, acesse canalmetrologia.com.br, que além de vídeos, postamos artigos e podcasts por lá. E também siga o canal lá no Instagram, é @canalmetrologia. Tá bom? Valeu!